próximas horas. No que está pensando? Pergunta-me, coração. Alexandre Pires aqui presente nos estúdios. Brincadeiras à parte, agora ele está mais forte. Antigamente ele parecia mais o Alexandre Pires, mas é o meu querido Júnior Lima dos Santos, o Juninho, um dos melhores árbitros aqui do interior paulista. Tá contente com a Ana Paula de Oliveira, que você não tem ideia. Faz tempo que eu tô para trazer o Juninho aqui para participar com a gente. Bem-vindo e que bom ser seu amigo, cara. Gosto muito de você, você sabe disso. Olá, boa noite a todos aí do programa, da mesa. A voz é igual da Alexandre Pires. Quem dera. Conta bancária. Conta bancária. 10% eu já estaria muito feliz. Muito. É verdade. Já ajudaria bastante. Você tá bem, Juninho? Tô bem, graças a Deus. Uma honra poder participar. Exatamente, nós havíamos conversado em outros momentos, nos encontrando em campos, por aí afora, mas hoje deu certo, graças a Deus, estou presente. E a minha insatisfação com Vossa Senhoria é muito grande. Não só a minha, mas mais de 250 árbitros. O que a Ana Paula de Oliveira fez, não só para você, mas como para 250 árbitros? Ela ceifou, eu acho bonita essa palavra, ceifar. Ela ceifou o sonho de 250 árbitros. Você foi feliz no comentário. O sonho, o objetivo, o foco. Porque quando nós entramos na arbitragem, ou qualquer outra profissão, a gente entra esperando o melhor. Se doa, se prepara, faz cursos. E ela simplesmente do nada, através de um e-mail, nos desliga. Desligou Você simplesmente recebeu um através de e-mail Exatamente. comunicando o seu desligamento da Federação Paulista de Futebol. E desde então, isso foi na pandemia. Eu fiquei um ano, uma semana sim, uma semana não. Uma semana sim, uma semana não, tentando entrar em contato com ela. Eu falei com o presidente, eu falei com o Papa, eu falei com todo mundo, menos com ela. Aí eu acabei desistindo. Sabe que é interessante de toda essa história? Diz ela que eu não tenho, e os outros árbitros também não, condições física, técnica, para que a gente continuasse no quadro de arbitragem. Ressalto a minha indignação, porque eu nunca, em 8 anos de Federação Paulista, reprovei no físico e muito menos no teórico. Que é isso? Falar que você não tem preparo físico. Não, é um absurdo. Primeiro que você é professor de educação física. Né? E é inacreditável o que o Juninho corre em campo. Não. Se ela assistisse um jogo do Júnior Lima dos Santos, eu tenho certeza que ela mudaria de opinião. O que você acha que aconteceu? Alguém passou para ela, olha, o Juninho não tem condição de ser árbitro, porque, olha, a gente tem bons árbitros em Limeira, grandes representantes. Thiago Scarascati hoje é o número 1 da cidade, assim como foi Flávio de Carvalho em 97, ganhou o troféu de melhor árbitro do Campeonato Paulista. Pô, o próprio adversariante de hoje, o Norberto Silveira, o Guinho, por muito tempo foi árbitro. Aí ele apanhou mais que égua de padeiro, acho que foi em Tatuí. E a mulher dele falou, ou eu ou apito. O Norberto falou, Tobin, faz o que você quiser com apito. E não apitou mais. O Ítalo, que tá em tá ascensão bem, agora. é um auxiliar. Agora, você tinha condição, Juninho? Eu estava realmente... O Nalesso também foi árbitro e Nalesso. apitou o Campeonato Paulista. Quem mais? O nosso querido Lindomar. Isso, ele também fez a Martinucho, que eu não gosto de amizade com ele, mas ele foi um grande árbitro. Ele foi uma Luiz das Vanderlei pessoas, Martinucho. Luiz Vanderlei Martinucho e a Ana Paula foi as duas pessoas que eu tive o desprazer de conhecer na arbitragem. Opa, então por quê? Porque o Vanderlei Martinucho te prejudicou. Quando ele entrou na comissão de arbitragem, eu estava fazendo jogo toda terça, toda quinta e às vezes até final de semana. Tinha 3 escalas na semana, coisa rara para um árbitro. Para um assistente, às vezes caía até um pouquinho mais. Ele entrou na comissão de arbitragem, eu despanquei. É interessante que eu nunca fui observado por ele em campo. E mesmo assim, as minhas escalas caiu. Mas o que você acha que aconteceu? Eu não sei. Olha, eu nunca tive a oportunidade de conversar com ele, já fizemos reuniões lá, na época eu estava presente, falei, Vanderlei, o que aconteceu que eu simplesmente saí do quadro, eu tive uma queda muito grande, que eu estava em ascensão, estava vindo do sub-20, fazia 2, fazia 3 constantemente, e de repente ele entra na comissão e muda todo esse quadro. E depois a nossa senhoria assume a presidência e aí muda todo o contexto. Que idade que você está? Hoje, 39 anos. Na época, eu estava com 37. Quer dizer, no auge. No auge. E hoje a arbitragem, como bem temos vistos aí, José, o Carioca lá,
Marcelo de Lima Henrique. Meu amigo. Amigo com A maiúsculo. Quantos um dos melhores anos ele amigos que eu tenho. Mas ele tem 50. Perfeito. E Ele tá tem no 50 auge. anos. Eu não posso falar muito nomes, porque eu tenho medo dela prejudicar algumas pessoas, porque eu não sei o que ela viu em mim, ou aliás, ela não viu em mim nada, né? Porque nós temos árbitros de Piracicaba, mesmo no quadro da Federação Paulista, acima de 45 anos, que é o tempo limite, segundo a federação. Temos árbitros com 46, com 47, que ainda continuam atuando. Na CBF isso é normal. A partir dos 50, se você está apto fisicamente Perfeito. e tecnicamente, você continua. Mas são os processos da vida, né? Aí que eu fiz, fui estudar, me aprimorei, fiz mais 2 pós-graduação em minha área, abri o meu espaço. Eu tenho um espaço Hoje é um na professor academia. maravilhoso, muitos alunos, muitos procuram o seu trabalho, você divulga legal nas redes sociais, Sim, eu faz tenho- um trabalho, o antes e o depois. Acho bacana isso, viu? perfeito, é. Você pega lá uma gordinha, eu tô falando gordinha, eu sou gordinho também, tá? Não vem com esse negócio de... Pelo amor de Deus, você pega uma gordinha, põe lá a foto dela. E depois de 2 anos, ela magrinha. Pronto, é o trabalho que você fez. Eu tive uma ajuda muito grande, eu posso falar aqui do Marcelo Luiz Pereira, que é o dono da Biorritmo Smart Fit. Hoje, Opa! no qual eu trabalhei lá Conheço por ele. 10 anos. E na pandemia também fui desligado. Eu peguei meus direitos e abri meu espaço. Só uma historinha rápida. E aí, depois de 6 meses que eu estava com meu espaço, ele me liga: Juninho, pode voltar? Já restabelecemos a casa aqui. Eu falei: Marcelo, olha, obrigado. Mas hoje eu tenho meu espaço. Que legal. E aí, ainda assim, ele me deu algumas máquinas lá para me ajudar. Que bacana. E disse: se nada der certo aí, você pode voltar, que as portas estão abertas aqui para você. Ele me ajuda muito. Mas deu certo, né? Deu certo, graças a Deus. E aonde você atua? Pra quem não sabe. Estou aqui na Lauro Correia, acima, 7.715, na frente do condomínio Estância Dourado. Ai, que beleza. Tem Que um- hora que você já começa no batente? Aí é um bicho. 5 da manhã. Eu tô no meu 3º sono. 5 da manhã. Não acordo nem a pau. Hoje eu acordei porque tem um bendito cara que mora embaixo do condomínio, embaixo de onde eu moro, Certo. no meu apartamento. Ele tem ferramentas. E ele usa 2 horários para mexer nas ferramentas dele: 00:45 e 5 da manhã. É muito legal. É um cara muito gente fina. Um abraço pro meu vizinho, fala. Mas olha, eu saí. Horário legal. Eu saí de um condomínio lá no Santo André, que a mulher dava banho no marido 3 horas da manhã e fazia barulho para um outro apartamento que o cara tem um monte de ferramenta. Nossa. Mas eu sou largo, por isso tem que morar em casa. Tudo bem que não tem tanta segurança como apartamento, mas que irrita, irrita. Irrita, né? Como é o Juninho como árbitro, Alexandre Pimenta representante? Ah, trabalhei muito tempo com o Juninho. Trabalhamos. Época a gente dar pau, a gente trabalhou em vários jogos. O que a gente estava comentando aqui antes do programa. Hoje a arbitragem, não só hoje, mas eu acho que tem que ter aquele que a gente falou algo a mais. A gente falou amador, vamos falar do amador. É só o nome. Você tem que ser um profissional, conhecedor de regras, estar bem preparado. Precisa treinar todo dia. Dar aquela corridinha, se prepara. Lógico. E o Juninho já era diferente nessa época. Ele se preparava, ele treinava, ele conhecedor de regras. Às vezes a gente conversava, às vezes, entre aspas, né, havia discussão sobre lances. Sim. E sempre querendo se aprimorar. Então, assim, na época, sempre veio sendo um dos melhores. Aí foi para a federação e foi galgando o seu espaço. A única coisa que eu acho estranha é assim, né? Então, eu acho que a federação tem que reaver o conceito na hora de fazer a pré-temporada para ver quem passa. Porque se você passou, então você está apto. Aí vem com essa historinha de, você não está bem fisicamente. Viu? E outra coisa em cima disso. Tá tendo tanto árbitro assim? Eu vou te Para falar. você abrir mão de 250 árbitros? Sabe que é contraditório, Dimar? Ela falou isso que estava com... Devido ao momento que nós estávamos vivendo lá da pandemia, não tinha jogos para todo mundo. Até eu concordei. Como eu estava em ascensão, então eu estava no grupo 1, estava no grupo 2 e tinha outros grupos lá, enfim. Aí ela fez esse corte. No ano seguinte, ela abre vaga para mais 300 árbitros. Não, olha que interessante. Isso é o de menos. Abriu vaga para 300 árbitros. Esses 300 árbitros se formaram. Após a formação deles, passaram no físico, passaram no teórico, foram para o estágio. O nosso querido colega Albeneir, aqui de Limeira, faz Sim. parte do Amador. Ele fez todo esse processo. Na hora de estagiar, ela corta esses mesmos.
cortou mais da metade desses 300 árbitros, falando esse mesmo argumento. No mês seguinte, que isso foi no final do ano, em janeiro, ela abre mais 300 vagas para a escola. Falando que está com contenção com muitos árbitros, mas ela não para de abrir turmas. Não dá para entender. Viu, deixa eu falar para você. E o Wilson Luiz Seneme? Wilson Luiz Seneme, ele estava na CBF, agora não está mais. Mas você não teve contato com ele? Eu tive contato com o Seneme, aí eu posso falar. Eu tive contato com o Seneme, eu tive contato com o nosso querido aqui, FIFA, que foi para a Copa do Mundo. Rafael Kraus. Eu tive contato com o Furlan. Eu tive contato com o Emerson de Carvalho. Olha, eu falei com todos esses caras que eu nunca falei na vida. Olha. Só que o Furlan eu tenho mais contato, que ele é aqui na região. Todos eles falam assim, Juninho, é um absurdo. Não dá para acreditar. Não dá para entender. E muitos árbitros que estão na estão indignados com essa gestão dela, mas os caras não estão peito, eu não sei qual é a palavra certa, para bater de frente com ela, que fala só ela que manda. Então é uma pessoa autoritária e eles têm medo da repercussão que pode dar. Eu não esperava que ela fosse tão autoritária, porque eu confesso, eu fui fazer uma matéria especial com ela. Eu fiz uma entrevista enorme com a Ana Paula em Americana. Eu vi tratou muito bem na preparação. Você estava lá? Não estava, eu ia lá, eu não fui por causa de compromissos com a arbitragem. Eu entrevistei o Kleber Wellington Abad no mesmo dia. Sim. Eu fiz uma matéria muito grande dos testes que foram feitos lá. Ela me tratou muito bem, eu não esperava que ela fosse assim mudar tanto em relação da entrevista para agora, como você está dizendo. Eu não tive mais contato com a Ana Paula de Oliveira, que era a musa da arbitragem. Porque até então não tínhamos nenhuma mulher como auxiliar. Ela foi a pioneira, ela foi a primeira. A gente teve a Silvia Regina apitando. Ela foi uma das primeiras, ou a primeira auxiliar. Teve a Aline Lambert, que veio na sequência. Sim. E agora sim, tem outras trabalhando, né? Mas quando se fala em auxiliar mulher, o primeiro nome que vem na cabeça é a Ana Paula. Ana Paula. Juninho, Alexandre Luiz Nilsen ainda trabalha? Também o Nilsen. O Nilsen não. Nilsen não. Jubilou, ele tá de... não é... Tem um termo, não é observador. É um analista. Analista de sistema, isso. Mas eu vou falar assim... Vou falar não, por ele mim. era fera. O cara era fera. Trabalhando e como pessoa, nota 1000. Excelente. Não tem igual. Né? Excelente. Que de arbitragem, só para o nosso amigo... que hoje tem também arbitragem, o Giovanni Canziani. Para mim foi o melhor auxiliar dele. Ele chegou no top, né? Ele que estava no dia que o Serginho morreu no jogo São Caetano e São Paulo. E ele fala, né, essa entrevista eu coloquei na Gazeta, ele fala que na hora que o Serginho caiu, ele viu uma luz saindo do corpo do Serginho e indo pro céu. Ele tá na linha, né? Ele viu, ele falou, Edmar, me arrepio toda vez que eu lembro. E o Kleber Wellington Abad, que era o era o árbitro daquele dia, né? E eu conversei com o Anderson Lima, que ele viaja comigo pra Áfia, né? O Anderson Lima jogou no Santos, Grêmio. E ele que está no lance com o Serginho. Ele, o Grafite, e o Serginho. Cai no pé do Grafite, né? Grafite o Anderson Lima, quando eu vou entrevistá-lo, ele fala, você pode perguntar tudo, menos da morte do Serginho. Ele não fala. O Grafite fala, né, que ele assustou, porque ele achou que o Serginho tivesse desmaiado por bater a cabeça na perna dele. Você vê que o Serginho, quando cai, bate no Grafite e cai, né? Ô Juninho, desses 200 árbitros, mais de 200 árbitros que foram excluídos do quadro da federação, todos receberam um e-mail padrão, questão técnica e física? Todos. Então é Ctrl-V e Ctrl-C. Exatamente. E não tem fundamento algum. Se fosse um árbitro que eu tivesse tido diversas repetições, diversas reprovas tecnicamente, na parte física e teoricamente também, eu ia concordar com ela. Teria um porquê, né? Teria um porquê. Mas é uma indignação muito grande. Né? E uma outra coisa, você comentou aí, dispensou os 250. Isso. Era 250 e já estava nativa na federação. Sim. Aí você pega, faz lá para 300. Só que esses 300, eles não estão aptos a trabalhar nos jogos que esses 250 foi dispensado. Todo o processo. Porque quando você começa na arbitragem, você começa lá no sub-7, sub-10. Ele não vai pegar o jogo que o Juninho já estava aí num profissional, numa série A3, essas coisas. Então, quer dizer, consenso nenhum existiu. E essas novas regras de futebol? Cada dia mais o árbitro tem que ficar antenado, né, Juninho? É difícil, né? É difícil, mas quem vive isso todo dia, a aceitação, a adaptação é rápida. Assim como o futebol é dinâmico, é rápido, os árbitros preparados têm essa mentalização muito mais rápida do que qualquer outro que não convive isso com o dia a dia. Mas, é o que você falou, constantemente existem essas mudanças.
E aí o árbitro tem que estar antenado, tem que estar preparado, porque senão ele Esqueci come de branco. perguntar pra você o seguinte, né? De tudo que você passou, do desabafo que você fez no começo, né, do programa. Sim. E depois eu vou colocar no meu canal do YouTube, Edmar Ferreira Pimba. Você se arrepende de ter entrado na arbitragem? Se você voltasse no tempo, você jamais pegaria um apito? Olha, não pelas amizades que eu fiz, que eu conquistei ali. O que vale, o que a gente leva na arbitragem, eu converso com outros tantos árbitros lá, é amizade. Isso não tem preço. Mas machuca. Machuca porque, como qualquer outra profissão, você tem expectativas. E você depositar expectativas em um terceiro é a pior coisa do mundo. E quando essa expectativa é frustrada com você apto, ainda a dor é maior. É pior. É isso aí. Um abraço. Juninho, obrigado de você ter vindo. Eu tenho certeza que essa não é a primeira, não é a última vez que você vem. Eu vou te convidar mais vezes, até porque é interessante falar do trabalho que você faz também fora da arbitragem. Sim. Eu acho legal, preparação física, conselhos, é muito importante. Tem muita gente que precisa e tem muita gente preguiçosa que talvez ouvindo você fala, opa, peraí, eu tenho que cuidar do meu corpo. Perfeito. Eu que agradeço o convite, muito obrigado aí, à mesa, a todos. E como você bem disse aí, às vezes falta um puxão de orelha para que a pessoa dê um pontapé inicial, para ela comece aí a se cuidar mais. E eu vou terminar da mesma maneira que eu iniciei. Embora, como o Pimenta disse, fecha-se uma porta, abre várias janelas, e realmente isso aconteceu, eu tive uma ascensão na minha carreira pessoal. Mas a você, Ana Paula, para de ceifar o sonho das pessoas. Já manda real, joga limpo, vai até aqui. Você não tem condições de fazer isso ou aquilo outro. Mas não usa o critério, aliás, sem critério nenhum, a senhora o fez, o faz. E as pessoas têm medo de você porque você é uma pessoa autoritária e você está inibindo o sonho das pessoas. Então para com isso, mande a real e esse é o meu destaque final. Força, meu querido Tamo irmão. junto. Você Tamo sabe junto. que você é meu parceiraço, Não, né? a admiração é recíproca com você, o Pimenta que eu conheço. Cara, desde o do primeiro Nossa, dia que eu faz muito encontrei com tempo. você, a gente ficou uma amizade fácil, né? Fácil. Fácil. Você é brincalhão, já chegou brincando lá, eu fiquei meio sem jeito, meio tímido, mas É verdade. a amizade se estendeu e com certeza vamos levar pro resto da vida. Valeu. Obrigado, Júnior Lima dos Santos, nosso querido árbitro e também personal trainer e um professor muito gabaritado aqui de nossa cidade. Tá bom? Muito obrigado pelo